Estamos ao vivo. Boa noite para você que nos acompanha. Mais uma live aqui no canal do YouTube do nosso bispo Dom Henrique Soares da Costa. Que maravilha estarmos juntos mais uma noite. Como é bom participarmos juntos em mais uma live de perguntas e respostas. Hoje uma live especial. Estamos aí amanhã celebrando a solenidade de Corpus Christi, e a gente vai trazer algumas perguntas mais direcionadas à questão da Eucaristia, a esse dia que nós vamos celebrar amanhã. E eu peço a vocês que possam enviar as perguntas de vocês através dos comentários, tá certo? Mas que, se puder, direcionar a sua pergunta mais na linha da questão da Eucaristia, que é o que nós vamos celebrar amanhã, a solenidade do corpo de Cristo. Dom Henrique, sua bênção. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe a vocês, boa noite, bem-vindos a essa live. Muito bom, que maravilha, já queremos acolher vocês que estão aqui participando da nossa live. Como é bom estarmos aqui, já temos algumas perguntas. A sua pergunta você pode fazer aqui nos comentários, nós estamos acompanhando, na medida do possível nós vamos trazer as perguntas, mas vamos começar falando. Já queremos saudar você que vai assistir essa live depois, que fica gravado no canal do YouTube do nosso Bispo Dom Henrique, e vamos começar falando sobre amanhã, dia 11 de junho, a solenidade de Corpus Christi. Já é uma pergunta que tem aí no site, a origem, como a igreja começou a celebrar e o que significa esse dia que vivenciaremos amanhã, Dom Henrique. Olha, na verdade não existia, não é uma festa de Corpus Christi, e essa festa tem suas raízes no século, em algumas polêmicas sobre a Eucaristia, no século VII, e então nos anos 600, não é isso? E no século IX, nos anos 800. Então, em séculos bem obscuros da Alta Idade Média, por vários motivos, que não é a questão de dizer aqui, foi se perdendo a ideia de que a Eucaristia é a missa toda. Eucaristia é o sacramento da celebração eucarística, do banquete sacrificial eucarístico. Nesse banquete, Cristo torna presente o seu sacrifício como está no céu. Isso é muito importante entender, meus irmãos. O sacrifício de Cristo é um sacrifício pascal. O sacrifício de Cristo inclui sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Tudo isto, na ressurreição, o Pai acolheu e ungiu com o Espírito Santo. Ungiu e tirou desse tempo, tirou desse mundo. Onde se encontra o sacrifício de Cristo? Dentro da Trindade, onde não há mais tempo, nem passado, nem futuro, só presente. O autor da Carta aos Hebreus diz isso de um modo belíssimo que a gente não presta atenção. Diz que Cristo entrou no santuário celeste. Olha que coisa. No santuário verdadeiro, é o seio da Trindade. O homem Jesus, o Filho de Deus, feito homem, entrou lá. Lá ele é sacerdote para o eterno. Eu não vou dizer sacerdote eterno, porque você pode pensar que é somente um sacerdote que não deixa de ser. Não, não. Ele entrou, ele é sacerdote onde não há mais tempo. Então ele é um sacerdote agora que o sacrifício dele pega o passado, o presente, o futuro. Porque a gente vive no tempo. Ele está fora de todo o tempo. Então, ele é um sacerdote eterno que oferece uma vítima eterna, que é ele, no sacrifício eterno. Veja que coisa. Ele é o ofertante e é o ofertado. Veja que coisa. Então, cada vez que a gente celebra, veja, esse sacrifício é pascal. Ou seja, ele está vivo e imolado. Cristo não está morto. Cristo não está sofrendo. Imolado já não morre, morto vive para sempre.
Cristo está num estado glorioso de imolação, de oferta sacrificial gloriosa. Isso aparece nos evangelhos. Ele ressuscitado, a gente não sabe qual era a aparência dele, é gloriosa, mas ele tem as chagas. Veja, está no estado sacrificial. Mas são chagas gloriosas. A do lado, a das mãos, as dos pés. Se você olhar na carta aos Hebreus, está dito que ele entrou no santuário com o seu próprio sangue, para se oferecer ao Pai para sempre. Nunca vai passar mais esse sacrifício. E ele lava desde Adão até o último momento da história humana. E no Apocalipse, olhe lá na sua Bíblia, aquela passagem impressionante. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. João vê diante do trono o Cordeiro, de pé, ressuscitado, vencedor, como que imolado. Como que imolado. Então, no estado de imolação. Quando a gente celebra a missa, é este Cristo que vem sobre o altar. Então, ele não vem do passado, ele vem da glória. O céu desce e a terra sobe. É por isso que as imagens do Apocalipse sempre foram usadas pela igreja. A túnica branca, o dourado, as velas, que são as tochas de fogo, o incenso, o amém, o aleluia. Então, veja, toda a adoração, tudo isso, por quê? Porque é lá que Cristo oficia o seu ministério santo. Quando a gente celebra a Eucaristia, a gente participa dessas coisas. Olha que coisa, Cristo, como está no céu, se coloca de verdade sobre o altar, para que a gente possa, com os santos e os anjos, participar da oferta dele. Porque a gente, como batizado e crismado, é membro do povo sacerdotal. Só um batizado pode participar da Eucaristia. Um não batizado pode até assistir, mas não participa, porque não está no Espírito de Cristo. Esse sacrifício é trinitário. O Filho se oferece ao Pai no Espírito eterno, como está na carta aos Hebreus. Então, isso aparece na Sagrada Escritura, isso aparece nos padres da igreja. No final do primeiro milênio, estava meio esquecido. Por que estava meio esquecido? Porque houve as invasões bárbaras, né? E aí começou uma mentalidade nova dos bárbaros. É difícil explicar isso agora aqui. Mas o fato é que se ficava olhando somente a hóstia e o vinho. Olha, é Cristo ou não é Cristo? Como é que é Cristo se Cristo está no céu? Se ele está no céu, então aqui não se entendia direito, esses teólogos que vieram dos bárbaros, que Cristo do céu é cheio do Espírito Santo, enche céu e terra. Enche céu e terra. Então, se ele está lá, não está aqui só espiritualmente. Veja, e se ele está aqui, como é que ele vem? Entende? E como é que ele está? Então, aí começou, já no século VII, uma confusão muito grande, tá certo? Entre o abade Rabano Mauro, dizia uma coisa, e o monge dele, Ratrano, dizia outra. Depois, no século IX, um teólogo de Tours, na atual França, chamado Berengário, ele dizia que Cristo estava na Eucaristia apenas espiritualmente. Então, claro, isso era inaceitável. A igreja reagiu a isso, não é? Se reagiu. Os séculos VIII, o século IX, X, foi de polêmica com isso. E, para completar isso, aí vieram alguns costumes interessantes. Quer dizer, se ficou se olhando demais, não a Eucaristia como um todo, sacrifício, mas a hóstia. Aí era um negócio de ver a hóstia. Daí começa o costume da elevação na missa, mostrar a hóstia, que não tinha isso, mostrar a hóstia ao povo, entende? De colocar a hóstia num ostensório para as pessoas verem. Não é mal, mas começou um exagero muito grande, como se isso fosse a coisa mais importante, e não é. A coisa mais importante é celebrar a Eucaristia, comungar a vida divina, a vida de Deus que está ali na Eucaristia, para ser uma coisa com Cristo e ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja que nasce dessa união com Cristo. O Espírito Santo, nos una num só corpo.
a gente comungando o corpo de Cristo cheio de Espírito Santo, é unido num só corpo. Então, para completar, no século XIII, indo para o XIV, aí aparecem vários milagres eucarísticos. E vem o pedido, na Bélgica, na diocese de Liege, né, para que se celebre uma festa específica para comemorar a presença real de Cristo na Eucaristia. Daí nasce Corpus Christi, nasceu na Bélgica, em Liege, né, na Idade Média, e se espalha, o Papa depois espalha pelo mundo todo. Então é aí que nasce Corpus Christi. Muito bom. Para você que nos acompanha, eu queria fazer uma proposta para você. Que tal a gente chamar outras pessoas para acompanhar aqui a nossa live? Então, basta você copiar o link no YouTube, o link que você está assistindo agora do YouTube, e compartilhar através do WhatsApp, colocar nos grupos de WhatsApp. Chame as pessoas para acompanhar a nossa live hoje, de uma forma especial, falando sobre a Eucaristia. Então, serão perguntas maravilhosas, onde a gente vai aprender bastante. Então, chame outras pessoas. Você vai, copia o link aí do YouTube, coloca no WhatsApp, chama as pessoas, coloca no grupo e vamos dobrar esse número de pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta aqui do Lucas Roberto. Ele pergunta assim: na Eucaristia está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Na Eucaristia está presente Jesus. Jesus ressuscitado, imolado e ressuscitado como está no céu. Então não é Jesus se acabando de dor, nada disso. Isso seria heresia. É Jesus no seu estado de imolação gloriosa. Aquele cordeiro de pé como que imolado. Aquele Cristo glorioso com as chagas abertas. Ou seja, num estado de entrega ao Pai, de imolação por nós, mas imolação gloriosa. Como é em Cristo ressuscitado, quer dizer, Cristo cheio do Espírito Santo. O Senhor ressuscitado é cheio do Espírito Santo. Veja, cheio da vida, o Espírito é Senhor que dá a vida que o Pai lhe deu. Então, Cristo está pessoalmente na Eucaristia, é a segunda pessoa da Trindade. Ora, atenção, a segunda pessoa da Trindade é Deus. Então está em divindade. A divindade do Filho é a do Pai e do Espírito Santo. Há uma só divindade. Então, na Eucaristia está a divindade. A divindade é comum às três pessoas. Está a pessoa do Filho na sua natureza divina, que é a do Pai e a do Espírito Santo. E a sua natureza humana, sua alma humana, todo o seu corpo humano, sua existência humana. Por isso a gente diz que Cristo está na Eucaristia em corpo, alma, sangue e divindade. Não está, veja, de modo próprio, só a pessoa do Filho, que é cheio do Espírito Santo. Entende? A Eucaristia não é corpo da Trindade, a Trindade não tem corpo. É corpo do Filho ressuscitado, imolado gloriosamente e ressuscitado. Como ele está no céu. O Filho no céu não era como estava na terra. Na terra ele tinha a condição de servo. Agora ele tem a condição de Senhor. Na terra ele tinha um corpo igual ao nosso, um corpo psicobiológico. Agora ele tem um corpo espirituado, cheio de Espírito Santo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, que é o Espírito Santo. Colossenses 2:9. Ok, próxima pergunta, o Alan Nascimento. Os milagres eucarísticos são revelações particulares como as aparições? Mais ou menos. Veja, uma revelação particular, né, uma revelação privada, se diz, foi só para aquela pessoa. Um milagre eucarístico, como também um milagre como aquele de Guadalupe, de Nossa Senhora, naquele tilma de São Juan Diego, é um milagre que pode ser visto por outras pessoas. Se você for a Lanciano, você vê. Se você for a Cássia, também tem um milagre eucarístico, você vê. A Oviedo, você vê. Então, agora, quer dizer, é um milagre, é algo que é inexplicável,
inexplicável, que todos podem ver, nesse sentido é diferente de uma revelação privada, mas, atenção, não faz parte da doutrina da igreja aquele milagre. Faz parte da doutrina da igreja o que o milagre significa. Que Cristo está na Eucaristia, como presença real, que a Virgem Maria é mãe da igreja e a Virgem Maria vela pelos seus. Agora, você acreditar que ali Nossa Senhora se manifestou, ou no caso dos milagres eucarísticos, que foi milagre, não é obrigatório. Não é obrigatório. É recomendável. Uma coisa que a igreja aprova, uma coisa que tantos santos aprovaram, uma coisa que o povo de Deus vai lá. Eu não acreditar, mas eu sou livre, eu não posso ser chamado de herege porque não acredito, não. No máximo, eu posso ser chamado de imprudente, mas não de herege. Sim. Ou de descrente, não posso ser chamado. William Barbosa, sobre a farinha e o azeite que não acaba no envio de Elias, a viúva, de Elias a viúva, já é uma prefiguração da Eucaristia? Você pode considerar assim, quer dizer, como um alimento que o Senhor provê e que sustenta na penúria da vida. Aí uma leitura mais subjetiva, mas que não é irreal, não é. Eu, essa semana, quando escutei, me lembrei da Eucaristia, assim. Agora, tem só um pouquinho, Guto. Okay. Agora, existem imagens do Antigo Testamento que são claramente queridas por Deus que seja imagem. Por exemplo, o maná. O próprio Jesus diz, não é? Então, o maná é imagem da Eucaristia. Ou o pão que Elias come nos 40 dias, indo para Horebe, que se cansa, o anjo dá, e ele... Ou o pão e o vinho de Melquisedeque. Aí são imagens realmente da Eucaristia, compreende? O cordeiro pascal é imagem da Eucaristia. Mas tem outras imagens que são a aproximação, que você, por acomodação, na sua meditação, você pode sim considerar a imagem. Ok. Aproveitem, pessoal. Olha, você pode compartilhar essa live, tá bom? Através do link do YouTube. Você copia o link, coloca para as outras pessoas, divulga para todo mundo. Estamos aí nos primeiros 15 minutos, ainda tem bastante tempo para a gente conversar aqui com o Dom Henrique ao vivo aqui no canal. Beleza? Miriam Regina, gostaria de saber se a missa de hoje, Vésperas de Corpus Christi, já vale para amanhã. Não. A missa, no dia anterior, ela é de preceito para a festa seguinte, nos sábados, à tarde ou à noite, porque já é domingo, já as primeiras vésperas, e as missas que são de vigília. O Natal tem vigília, tem uma missa no dia 24 à tarde, que já é de vigília, tem a missa da noite, veja, aí já é missa do Natal. Ou a vigília de Pentecostes, ou a vigília da Assunção de Nossa Senhora, ou a vigília de São Pedro e São Paulo. Que eu me lembre essas vigílias. Não me lembro se tem alguma outra. Não, e a vigília pascal, que é a missa de Páscoa. Né? Tem padre que diz, vai para a missa da vigília e tem que ir para a missa do dia. Está tudo errado. A missa, por excelência, é a vigília pascal. Ou se vai para a missa da noite do Natal, não precisa mais ir para a missa do dia. Pode ir, mas já cumpriu o preceito. Agora, essas outras... Hoje não houve hoje missa de Corpus Christi. Hoje se rezou no ofício as primeiras vésperas de Corpus Christi. Só se celebra amanhã Corpus Christi. Como também Coração de Jesus. Como também... Bom, a Trindade no domingo é diferente, mas tudo bem. Dom Henrique, a Célia está perguntando, nos explique quem foi Melquisedeque, que a gente escuta na oração eucarística. Está lá no livro do Gênesis e citado na carta aos Hebreus. Melquisedeque é uma figura enigmática, misteriosa. Ele aparece e desaparece assim de repente no livro do Gênesis, não é? Ele é chamado rei de Salém. Salém seria Jerusalém. Então, isso já é interessante. Rei de Shalem. Shalem é a mesma raiz de Shalom. Veja, paz. Então, é o rei da paz. Rei de Shalom, de Shalem. Né? O nome dele, né? Então, veja, Melquisedeque
sacerdote do Deus Altíssimo. Não é? Ele é interessante, ele devia adorar a um Deus só, a um Deus único, Deus Altíssimo, que é o Deus como Abraão adora. E ele vai ao encontro de Abraão, e Abraão lhe oferece pão e vinho. Pão e vinho. E Melquisedeque abençoa Abraão. Abençoa. O que é interessante aqui é que depois Melquisedeque desaparece, né? Quer dizer, o Gênesis não diz mais nada sobre ele. Nada. Depois tem o Salmo, né, que diz, fala sobre o Messias, tu és sacerdote para o sempre. Não é para sempre, é para o sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, Melquisedeque não é do povo de Israel, não existia ainda povo de Israel. Não existia, estava todo mundo, eu vou usar agora uma imagem própria dos judeus daquele tempo. Né? O povo de Israel estava ainda todinho nos rins de Abraão. Porque a crença é que os descendentes do homem estão nos seus rins. Então, veja, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Qual é o apelido de Jacó? Israel. Quantos filhos Israel teve? 12. Nasce daí as 12 tribos de Israel. Estava todo mundo nos rins de Abraão quando ele ofereceu a Melquisedeque o sacrifício, a oferta do pão e do vinho, o dízimo. Aí, veja, como é interessante. O autor da carta aos Hebreus pega essa passagem, pega o Salmo e diz, vejam, preste atenção, vejam, no povo de Israel tem um sacerdócio. O sacerdócio que nasce da lei, nasce lá do Sinai. Moisés recebeu a lei de Deus, pegou os levitas e fez dos levitas a tribo sacerdotal. Não é isso? Segundo a lei. E de um clã dos levitas, o clã de Arão, fez sacerdote. Então, você tem sacerdotes e levitas, que são os coroinhas, os ajudantes. Vejam, tudo segundo a lei. Veja, tanto Arão e os seus descendentes, como os levitas, são descendentes de quem? De Abraão. De Abraão. Aí o autor da carta aos Hebreus diz, estão vendo? O sacerdócio da lei, o sacerdócio de Arão, é inferior ao de Melquisedeque. O de Melquisedeque é antes da lei. Abraão viveu 600 anos antes de Moisés. É antes da lei. E Abraão, com Arão e os levitas, nos rins dele, reverenciou Melquisedeque. Cristo não é sacerdote segundo a lei. Não é sacerdote segundo Arão. Nem podia ser, porque Cristo é judaíta, é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. O sacerdócio de Cristo é segundo outra ordem, é de Melquisedeque. É um sacerdote que pega todos os povos, Melquisedeque não era judeu, veja, não é segundo a lei, e Melquisedeque, aí o autor da carta aos Hebreus diz, olha esse Melquisedeque, não tem pai, a Bíblia não diz quem é o pai dele, quer dizer, ele tinha pai, mas a Bíblia não diz, não tem mãe, não tem descendência. Por que é que a Bíblia não diz nada desse homem, como ele nasceu e como ele morreu? Porque ele é a imagem de Cristo, que exerce o sacerdócio dele no eterno, sem começo de dias, sem fim. É isso, por isso a importância de Melquisedeque. Então, o certo seria, tu és sacerdote para o sempre, veja, para o santuário do céu, segundo a ordem de Arão, não. Dos levitas, não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Maravilhoso. Dom Henrique, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E a pergunta é essa, as outras religiões que não comem a carne de Cristo vão ter a vida eterna? Primeiro, atenção. Nosso Senhor diz que vai ter a vida eterna. Nosso Senhor diz que tem. O verbo é no presente. Quem come a minha carne, ele quer dizer, come a vida eterna. Quem bebe meu sangue, bebe a vida eterna. O que é a vida eterna? Não é o céu. A vida eterna é o Espírito Santo.
É a vida do eterno. Eterna aí, veja, é vida divina, vida do Deus eterno. Existe vida biológica, vida psicológica e vida eterna, vida de Deus. Então, aquele pão e aquele vinho são cheios de Espírito Santo, de vida eterna. Então, quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, come agora a vida divina. E essa vida divina, como os padres da igreja diziam, o tempo todo, os santos padres, essa vida divina é remédio contra a morte. Quando você morre, quando termina a sua vida biológica, quando a sua alma separada do corpo pode danar-se no inferno, veja, você que se alimentou da vida divina, da vida eterna, ressuscita. Imediatamente após a morte, essa vida divina explode na sua alma, ressuscitando-a. Ela não vai mais ficar triste, nem ter saudade, nem nada, porque tem agora uma vida, além de anímica, psicológica, tem uma vida divina, eterna, e no fim dos tempos o corpo. Bom, quem não come agora a vida eterna. Não quer dizer que não possa ir para o céu um dia. Pelo ministério da igreja, que reza, a gente reza, oferece o sacrifício de Cristo por todos. Cada dia na missa a gente diz, repare, vamos pegar a oração eucarística segunda. Lembrai-vos, ó Pai, não é, dos nossos irmãos, são os batizados, que partiram desta vida. E todos os que adormeceram no Cristo. Não são batizados. Mas nosso Senhor, pelo ministério da igreja, pelo sacrifício que do nascer ao pôr do sol é por todos, nosso Senhor pode salvá-los. Agora, não tem agora a vida divina. A vida divina se recebe no batismo e se alimenta na Eucaristia. Não tem outro meio. Maravilhoso. Estão perguntando muito aqui sobre o costume de não comer carne amanhã. Não comer carne amanhã, não entendo isso. Não... tem muita gente perguntando. Eu tenho o costume de não comer carne amanhã, dia de Corpus Christi e tal. Não. O preceito da igreja é todas as sextas-feiras, todas, né, elas são dias de penitência e abstinência de carne. Então, a gente se deve, o correto é não comer carne de animais de sangue quente às sextas-feiras, tá certo? Nos dias de festa e solenidade, esse preceito não existe. Ainda que caia na sexta. Quanto à quinta, não tem nada. Pode comer carne à vontade. Okay. Aí está dando um curto-circuito como o jejum eucarístico, que é o costume, não é, por respeito à Eucaristia, para deixar claro que o alimento eucarístico é um alimento diferente, como diz o Pai Nosso, né? É o alimento supersubstancial, é assim que está no Pai Nosso, o pão supersubstancial dá-nos hoje, tanto que é o pão da mesa, mas é o pão da Eucaristia também. Então, não se come 1 hora antes coisa sólida. 1 hora antes da comunhão, não é da missa, da comunhão. Mas, fora disso... Ótimo. Estamos chegando a meia hora de live. Você que nos acompanha, já somos aí praticamente 450 pessoas ao vivo. Que tal a gente aumentar nessa última meia hora que nós temos agora? Então, copia o link, divulga para as pessoas nos grupos de WhatsApp, vai divulgando para todo mundo. Ainda temos aí 30 minutos de muito conhecimento e de muita participação. Tá certo? Uma pergunta que chegou aqui no e-mail, lá através do site domhenrique.com.br. Há argumentos científicos que provam a presença real de Jesus na Eucaristia? Não, nem pode haver, nem é para haver. A Eucaristia é mistério de fé. A gente tem que entender, essa palavra científica parece que é uma palavra mágica, que a ciência é a verdade. Basta olhar o OMS agora. Todo mundo invocando a ciência e ninguém se entende. Não sejam ingênuos. A ciência é feita por homens frágeis, defeituosos, com interesses ideológicos, interesses econômicos, bitolamentos psicológicos. Então, a ciência é uma realidade tão falível como qualquer outra. Praticamente todas as teses da ciência são provisórias. Como já dizia Karl Popper, o filósofo, né,
toda teoria científica vale até que seja desmentida por outra. Então, atenção, a ciência fala das coisas deste mundo, das leis deste mundo. A Eucaristia não pertence a esse mundo. Pelo contrário, aquelas espécies eucarísticas são assumidas pelo Espírito do mundo que há de vir. São alimentos da escatologia, do mundo final, da glória, sob a aparência do pão e do vinho. Já São Tomás dizia que diante da Eucaristia falha a visão, falha o paladar, falha o olfato, falha o tato. Você cheira, é vinho e pão. Você vê, são vinho e pão. Você pega, a textura é de vinho, a textura é de pão. Não é? Você come, o sabor é de pão e de vinho. Só o ouvido não falha, porque escuta o Cristo dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Só a fé pode. Mysterium fidei, mistério de fé. Não, a ciência não tem nada a dizer sobre isso. A não ser quando há um milagre eucarístico, a ciência também não pode dizer que é milagre. A ciência nunca diz que nada é milagre, não está na alçada dela. A ciência pode pesquisar e dizer: não tem explicação plausível segundo as leis deste mundo. Até aí a ciência para. Até aí ela vai. Não pode dizer mais. Médico não diz que é milagre, cientista não diz que é milagre, só pode dizer: eu não sei explicar. Pronto. Quem diz que é milagre é a fé. Outra pergunta que chegou aqui no site domhenrique.com.br Dom Henrique, não bastava o sacrifício da cruz? Por que tem que ser renovado cotidianamente na Santa Missa? Mas a missa não é renovação do sacrifício de Cristo, está errado. Nem é renovação, nem é repetição. Como eu disse no começo, o sacrifício de Cristo basta. Está lá na Carta aos Hebreus, Pax, uma vez por toda. Está no céu. Está no céu completo e não tem mais nada que repetir nem que renovar. O que acontece é quando a gente celebra a missa porque Cristo mandou e a igreja obedece, esse sacrifício eterno torna-se presente, como está no céu, para que a igreja da terra participe dele, para que você traga a sua vida e una a Cristo. Não aumenta em nada o sacrifício de Cristo, é você que sai aumentado. Você pegar a sua vida, seus sonhos, seu trabalho, suas dores e unir a Cristo. E Cristo se dá a você como alimento e é oferecido como vítima. Quer dizer, você participa. Nem é renovação, nem é repetição. O melhor é dizer, é uma presentificação. É o tornar-se presente na força do Espírito Santo. Quando o Concílio de Trento usou a palavra repetição ou renovação, ele explicou como era essa renovação. E por que não usou a palavra presentificação? Porque naquele tempo não tinha um instrumento teórico para usar isso. Compreende? Então, mas ele explica lá que é o mesmo único sacrifício de Cristo, não é outro. Não pode ser outro. Então, tem que primeiro estudar direitinho o que é que a igreja celebra, o que é que a igreja ensina, para a gente não terminar sendo herege material. O que é um herege material? É a pessoa que não quer ser herege, que crê tudo o que a igreja crê, mas por uma catequese deformada, crê e até ensina de modo torto. É um herege material, apesar de não ter culpa de não ser um herege formal. Adorar o Hélio, adorar Cristo na Eucaristia por meio de transmissões ao vivo no YouTube tem um valor a mais. Transmissões ao vivo de Cristo no ostensório. É como se fosse uma videochamada com o próprio Deus. Não existe videochamado com Deus. Essas comparações não são boas. Não é? O Senhor, na força do seu Espírito, está presente em todo lugar, no íntimo do seu coração, não precisa fazer chamada. As transmissões ao vivo, pelas redes sociais, pela televisão, nós já falamos disso em praticamente todas as lives, não é? No cristianismo, meus irmãos, coloquem isso na cabeça. As orações, as reuniões da igreja têm que ser presenciais. Como dizia os antigos, estando todos no mesmo lugar. Isso é muito importante. O povo de Deus se reúne,
Você vê e é visto. Você fala e é ouvido. Você abraça e é abraçado. A igreja não é o fantasma de Cristo, é o corpo de Cristo. Corpo, corporeidade quer dizer concretude. Nós somos membros uns dos outros. Por isso, os sacramentos são físicos. Sobretudo o sacramento, que é o top, a Eucaristia. É comer, veja, é físico, é mastigar. Então, nenhuma oração via redes sociais ou televisão é o ideal. Agora, elas têm algum valor? Tem. Tem valor porque elas despertam uma união de espírito, tem valor porque despertam uma edificação em quem vê, tá certo? Tem valor porque a pessoa motivada por aquilo se enche de sentimentos de devoção, sentimentos bons para com o Senhor, que está presente em você, junto de você. Tá certo? Então, tem esse valor. É como nesse caso da pandemia. Tantas vezes eu já disse aqui nas lives, né? Essas missas via redes sociais, esses momentos de oração, não são o ideal, mas é muito melhor do que nada, porque ajuda, né, a provocar essa comunhão espiritual. Essa, sim, é importante. Muito bom. As pessoas que estão enviando perguntas, eu queria sugerir, vocês podem repetir as perguntas, porque aparece para nós aqui uma quantidade específica de perguntas, tá certo? Eu queria aproveitar aqui e lembrar para você, né, graças a Deus, esta semana nós tivemos aí várias pessoas, depois da nossa live, que se cadastraram na plataforma de Dom Henrique, uma plataforma EAD. Algumas pessoas ficam curiosas, né, sem saber como é essa plataforma e tudo. Então, é uma plataforma realmente que vale a pena, pessoal, você conhecer, tá bom? Aqui você está vendo aí na sua tela a plataforma, tá certo? São diversos cursos, inclusive agora tem um curso Maria nas Sagradas Escrituras, a parte 2, tá bom? A continuação do curso, só para você ter uma ideia aqui da quantidade de cursos que tem aqui na plataforma, tá certo? É uma plataforma muito bem intuitiva, muito fácil de navegar. Agora está aqui o curso Maria nas Sagradas Escrituras, parte 2, só para você ter uma ideia, você clica aqui, tá certo? E aí tem alguns cursos que são em vídeo, outros cursos que são em áudio, por exemplo, a primeira aula aqui, para vocês terem uma ideia como é que funciona a plataforma, é bem intuitiva, bem fácil, funciona no celular, funciona no computador. Olha aqui, um curso aqui, ó, tá? O Dom Henrique já está aqui dando o curso, a parte 2 do curso Maria nas Sagradas Escrituras. Tem cursos que é só em áudio, por exemplo. A gente pode, aqui tem curso, ó, Sexualidade Humana, Teologia do Corpo, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São João, Evangelho de São Mateus, para você ter uma ideia. Um curso com média de 44 áudios, 44 aulas em áudio, tá certo? Como é que funciona? Você paga uma mensalidade de R$25 e tem direito a todos os cursos, tá certo? Então você tem direito a todos os cursos, e olha só a quantidade de cursos que tem aqui. Você vai renovando, pode ser cartão de crédito, no boleto, basta você vir aqui, ó, em matrícula, tá certo? Como é que faz para acessar essa plataforma? Vai no site de Dom Henrique, domhenrique.com.br, clica aqui em matrícula, faz a tua matrícula, também tem o WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, e aí você vai ser um aluno de Dom Henrique na plataforma EAD, que praticamente toda semana a gente traz um curso novo, não é, Dom Henrique? O senhor tem gravado coisas novas a cada dia, não é? Tenho gravado, sim. E inclusive está chegando aí em breve, a gente vai estar disponibilizando já o curso sobre os mistérios do Rosário, não é? Dom Henrique vai fazer aí, quantas aulas mais ou menos se espera, Dom Henrique? 21 vídeos. São vários vídeos, né, sobre os mistérios. 21. São 21. Os 20 mistérios, mais uma aula introdutória. Ótimo, então você pode ficar à vontade, tá certo? Algumas pessoas perguntam sobre os livros de Dom Henrique, você vai achar nesse Instagram aqui, @Acácios, que é a loja virtual do seminário
da Diocese de Palmares. Os meninos estão aí fazendo um trabalho maravilhoso, enviam para qualquer lugar do Brasil os livros de Dom Henrique, tá certo? Tanto o livro de escatologia, o livro sobre a carta aos Gálatas, também o livro sobre o livro do Êxodo. Então, você pode ir lá e tem todas as informações em relação aos livros. Eu recomendo muito esse livro sobre a carta aos Gálatas, para lê-lo com a Bíblia na mão, lendo a carta aos Gálatas. Você vai compreender muita coisa do pensamento de São Paulo, do Novo Testamento, que às vezes fica confuso na cabeça da gente. Eu queria responder aqui a uma pergunta. Pode ficar à vontade, Henrique, pode falar. Desapareceu aqui, deixe-me ver se eu encontro para responder. Pronto. Meu nome é Mateus e sou ex-protestante. Me tornei católico em setembro de 2018. Vejo muita polêmica sobre o Concílio Vaticano II e confesso que isso me angustia muito. Como ter uma visão equilibrada sobre o Concílio? Mateus, primeiro, não fique angustiado, porque isso não tem a ver diretamente com a essência da fé da Igreja. Você pode ser um ótimo católico sem nunca ter ouvido falar no Concílio Vaticano II, nem no Concílio de Trento, nem no Concílio Vaticano I. Não se preocupe com isso. Quanto ao concílio, todos os concílios têm seu valor. Nenhum tem valor absoluto. São magistério da Igreja. Todo concílio, quer dar resposta a algumas situações da vida da Igreja naquele momento. Então, um concílio só pode ser bem entendido, Mateus, quando ele é estudado e analisado no contexto histórico no qual ele aconteceu. Todo concílio tem falhas de linguagem, todo concílio tem falhas na formulação teológica, porque a linguagem é humana e o modo de pensar é humano. O que um concílio não falha, Mateus, é na doutrina. Quando um concílio proclama um dogma, quando um concílio ensina uma doutrina, ele não erra, mas ele pode ser falho no modo de explicar a doutrina. Nesse instante eu falei sobre o Concílio de Trento, que usou a palavra repetição ou renovação para o sacrifício de Cristo, uma linguagem ruim, mas era que era possível naquela época. Veja como é interessante. Então, o Concílio Vaticano II é um pouco mais complicado, porque os concílios eles eram convocados para responder a alguma heresia. Então, ele respondia e, no fim, ele colocava os cânones. Quem disser isso assim, seja anátema. Quem disser isso, seja anátema. Entende? Aí ficava bem amarradinho. O Concílio Vaticano II não foi convocado para isso. É que a mudança do mundo era tão grande. Veja, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa de rural para urbano, de tradicional para tecnológico. Uma loucura. Você tinha a briga tremenda ideológica entre marxismo, fazendo um sucesso louco, os grandes filósofos eram marxistas, imagine, a Guerra Fria. Então, e a Igreja, como se posicionar diante de tudo isso? Então, foi uma tentativa de colocar a Igreja nos dias atuais. Tem muitas coisas boas no Vaticano II e tem coisas muito criticáveis. Agora, o Concílio Vaticano II não é um concílio que se preocupou em proclamar dogmas. Não tem nenhum dogma proclamado. Mas é um concílio que tem doutrina. Tanto que o documento sobre a Igreja, que é muito bom, viu? A Lumen Gentium, olha, tem documentos do Vaticano II que são uma preciosidade. Leia. Você pergunta, Mateus, como ter uma visão equilibrada? Eu vou lhe dizer, leia os textos. Se você lê os textos, você vai escutar o Vaticano II. O problema é que fica escutando quem diz que o Vaticano II disse. Aí tem exagero para um lado e exagero para o outro. Leia os textos. Eu aconselho, tem muita coisa do Vaticano II que já está ultrapassada. Ultrapassadíssima. Mas o que é que eu aconselho, que é bem atual do Vaticano II? Não só você, Mateus, mas vocês outros que queiram, anotem. Comece assim, leia Lumen Gentium. É uma preciosidade.
É um curso sobre a igreja. É o primeiro documento do magistério da igreja em 2000 anos que faz um tratado mais ou menos completo sobre a igreja. É muito bonito, tá certo? Então, a Lumen Gentium. Depois leia Dei Verbo, sobre a revelação divina, que também tem coisas belíssimas, belíssimas. A Dei Verbo procura meditar sobre alguns pontos importantes, porque estava havendo a questão da exegese, o progresso da exegese. Então, como é que a igreja vai ver isso? A Dei Verbo trata disso. A Dei Verbo trata do que é a revelação, o que é a inspiração. Veja, tá certo? Quais são as fontes da revelação? Que era aquela briga entre protestante e católico, é uma fonte só, a escritura, são duas só, a escritura e a tradição. A Dei Verbo dá uma resposta linda. Só há uma fonte, é Jesus Cristo. Ele, o seu evangelho é que é a fonte da revelação. Não, mas vale a pena. Então, olha, outro documento que vale a pena ser lido, a Gaudium et Spes, a primeira parte, a segunda está ultrapassada, mas a primeira parte da Gaudium et Spes. Na Gaudium et Spes tem uma declaração, tem uma afirmação que é linda, que o mistério do homem só se ilumina à luz do mistério do Verbo encarnado. Você quer saber quem é o homem? Olha a Cristo. Está lá na Gaudium et Spes, número 22. Assim, a Lumen Gentium tem uma declaração também muito importante, é que o episcopado é sacramento. Que essa é uma briga velha, que eu não vou explicar agora, mas havia dúvida. E a Lumen Gentium deixa claro que o episcopado é sacramento. Como deixa claro também que o diácono não é sacerdote, sacerdote ministerial. É ordenado para o ministério e não para o sacerdócio. Veja, são coisas importantes. Depois, a Sacrosanto Concílio, que é uma obra de arte, a primeira parte, a segunda parte já está ultrapassada. A primeira parte da Sacrosanto Concílio é um belo ensinamento de teologia litúrgica. Então, esses 4 documentos, Lumen Gentium toda, sobre a igreja, Dei Verbum toda, sobre a escritura e a divina revelação, Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje, e a Sacrosanto Concílio, sobre a liturgia, a primeira parte de cada um deles. Pronto. Se você quiser, tem também alguns decretos interessantes. Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo. Muito interessante. Se seguissem aquilo, seria uma beleza. Tá certo? Unitatis Redintegratio é importante. E também é muito importante Nostra Aetate, sobre a liberdade religiosa, que infelizmente tem gente que não entende a cabeça e faz um bicho, mas não é uma coisa muito boa. Veja, tá certo? E sobre o diálogo interreligioso, que eu respeito. Não diz, o Concílio nunca diz que toda religião salva, só Cristo salva. O Concílio diz que a Igreja de Cristo permanece na Igreja Católica. Veja, o Concílio deixa claro que a verdade está em Cristo e no cristianismo. Agora, o Concílio também dá elementos para a gente dialogar com os nossos irmãos protestantes, buscando a unidade da igreja que Cristo pediu, mandou. Como também o Concílio dá os elementos para o diálogo com as outras religiões. Com os cristãos são nossos irmãos. Com os outros cristãos, a gente reza. Com os outros cristãos, a gente busca a unidade visível da igreja. Enquanto não conseguir, e não vai, porque é dom de Deus, é Deus quem dá, a gente sozinho não consegue, mas aí que a gente fomente a caridade. A caridade, na verdade, a caridade. E naqueles pontos que são comuns, buscar a gente estar junto. No que não é comum, paciência. Eu não vou dar comunhão a um protestante, nem vou comungar no culto deles. Mas tem tantas outras coisas para a gente pode rezar junto, invocar junto o nome de Jesus, até morrer junto por Cristo, se for o caso, fazer o bem a outros, num momento importante para uma sociedade, rezar juntos, porque a gente reza em nome de Cristo. Eles também são batizados. Já o diálogo interreligioso não é buscando unidade de religião,
nem rezar junto, nem rezar junto, né? Mas é buscar a compreensão que as religiões, mesmo tendo erros, lacunas, problemas, elas são uma preparação para Cristo. Os padres da igreja falavam que a filosofia grega e que o Antigo Testamento são uma preparatio evangélica. Bom, as outras religiões também têm erros? Tem erros, todas elas. Tem lacunas? Todas elas. Tem desvios? Tem. Mas tem muito acerto e muita coisa bonita, que são, não é, as sementes do verbo de Deus. Então, eu aproveitar isso para dialogar. Por quê? Porque é melhor ter religião do que não ter nenhuma. Hoje, meus irmãos, e Mateus que fez a pergunta, o grande problema não são as religiões, é entre quem crê e quem não crê. Porque o homem que crê, ele pelo menos sabe que está diante de um poder maior, que ele não é o dono da bola, ele se sujeita. Toda grande religião, toda, reconhece que todo ser humano foi criado por Deus e que tem uma dignidade. Toda grande religião. Claro que existem deformações do fenômeno religioso. Por exemplo, religião que busca o mal, né? Como se chama religião negra. Ou também as religiões do dízimo, de roubar os outros. Isso não é nem religião, isso é picaretagem com a Bíblia debaixo do braço. Isso não é religião. Isso é uma deturpação, não é, malandra, né, desonesta do fenômeno religioso. Mas eu estou falando do fenômeno religioso em si. Então, uma pessoa ter uma religião é muito melhor do que não ter. Tá certo? Então, hoje, você veja, é interessante que quando São João Paulo II morreu, né, João Paulo Magno, porque realmente todos os grandes líderes religiosos foram lá. Não só os líderes políticos. Você imagina, lá estava ajoelhado, estava homenageando o Papa Bush pai, Bush filho, Clinton. Veja, os ex-presidentes dos Estados Unidos, uma coisa impressionante. Estava o Dalai Lama, estavam muçulmanos, estavam hinduístas, shintoístas, animistas. Veja, por quê? Porque reconheciam no Papa, não o chefe deles, nem porque concordava com a doutrina do Papa, não, mas reconheciam que o Papa era um líder que falou em nome do fenômeno religioso. Um homem que gritou que era preciso dar espaço para Deus. Ou como o genial Bento XVI, que dizia, ainda que não creiam, procurem viver como se Deus existisse. Quer dizer, entendendo que o homem não é dono de tudo, entendendo que deve existir algo, um mistério, algo maior, e que se o homem se fecha, ele se destrói, como a gente está vendo. Compreende? Então, o concílio deu elementos para esse diálogo. Eu não rezo junto com o espírita, porque ele não é cristão, não é batizado, não crê que Jesus é Deus, não crê na Trindade, eu não rezo. Mas eu respeito o espírita. Eu não rezo com uma pessoa de culto afro, porque não é cristã, não é batizada. Mas respeito, tenho o maior respeito. Eu não rezo com um muçulmano, eu não rezo com um judeu, compreende? Mas os respeito de todo o meu coração. E acho bom que eles rezem, porque Deus escuta, não é? Escuta o tatear deles, porque Cristo morreu por eles também. E porque a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela é ministra da salvação para todos. Então, leia esses textos do Vaticano II e sossegue o coração. E depois que lê uma vez, feche e vá cuidar de ser cristão. Leia a Sagrada Escritura, leia os místicos, vá ler a teologia cética e mística do Tanqueray, vá ler um monte de coisa boa que tem para ler, tá certo? Vá ler um monte de coisa boa. E não fique preocupado com essas picuinhas, não, porque você vê que isso não é de Deus. Isso dispersa o coração, resseca o coração, levanta raivas e destrói a fé. É sinal de que não é de Deus. Que maravilha! Uma grande aula hoje, hein? Que maravilha! Perguntas, como chamam? Perguntas drops, rápidas. Dom Henrique, é verdade que se o padre não estiver com a intenção de consagrar, o sacramento da Eucaristia não acontece se ele não tiver com a intenção?
Não, todo padre, quando celebra, tem intenção de celebrar a missa toda. Não é só a intenção de consagrar. A consagração não é uma coisa desligada da Eucaristia, tá certo? É tudo. Por exemplo, a consagração está dentro da oração eucarística. Observe, procure entender o que o padre está dizendo na oração eucarística. Ela começa com um prefácio. Na verdade, ó Pai. Ali começa uma conversa com o Pai, que só vai terminar no por Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a consagração está dentro dessa conversa. Qual é a conversa? É oferecer o Filho, que estará ali, ao Pai no Espírito Eterno. Veja, não é só o padre que celebra a missa, é a igreja toda. Então, quando o padre vai celebrar, ele está com a intenção de celebrar a Eucaristia com a igreja e para a igreja. E pela igreja. Que maravilha! Vamos aqui para a próxima. Celebrar a missa sem a intenção de celebrar é doido, tem que ser internado. Entende? Então, não tem sentido. Não tem sentido. Todo padre, quando vai celebrar a Eucaristia, ele tem a intenção de celebrar a Eucaristia. Não precisa fazer explicitamente essa intenção. Você já está ali colocando os paramentos, tudo é com a intenção de celebrar. Vamos ver aqui. A pergunta que chegou no nosso site, através do e-mail, tá certo? Dom Henrique, quando se fala das igrejas do Oriente, a missa que eles celebram é a mesma missa celebrada pela igreja romana? E eles são inseridos como um corpo místico de Cristo também? Sim. Primeiro, todo batizado é membro do corpo de Cristo. Entra-se na igreja pelo batismo. Então, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos ortodoxos, são membros do corpo de Cristo, que é a igreja, apesar de não estarem na comunhão visível, plena, com a igreja. Por que digo plena? Porque alguma comunhão há. Muito mais nos orientais e muito menos nos protestantes, mas há. A fé em Jesus nosso Senhor, isso não é pouco. Na Trindade Santa, na sua salvação, os dons do Espírito, um bocado de coisa, a Sagrada Escritura, entende? No caso, atenção, no caso dos ortodoxos, a questão ainda é mais séria, porque eles são igreja, os protestantes não são igreja. Os protestantes, e aqui, por favor, não vai nenhum desmerecimento aos nossos irmãos. Os protestantes são comunidades eclesiais. Ou seja, comunidades cristãs que têm elementos de igreja, eclesiais. Eclésia, em latim, é igreja. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm a fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador, e na Trindade Santa. Tem carismas, tem dons. E por que não são igreja? Porque falta-lhes duas coisas sem as quais não há igreja. Falta-lhes a Eucaristia, é a Eucaristia que faz a igreja. A Eucaristia plena, o sacrifício eucarístico, o banquete eucarístico. E falta o episcopado que vem dos apóstolos. Sem isso não há igreja, não pode haver. Então, infelizmente, os nossos irmãos protestantes perderam a eclesialidade. Tem elementos, tá certo? Graças a Deus. E a gente deve valorizar demais e agradecer a Deus esses elementos. Tá certo? Agora, é diferente dos irmãos ortodoxos. Por quê? Porque eles são de igreja plena. Eles têm bispos, tanto quanto eu sou bispo, eles são. Vem dos apóstolos. Os sacramentos, a divina liturgia, a Eucaristia, eles, por exemplo, em Bizâncio, na Rússia, na Ucrânia, celebram com o rito de São João Crisóstomo. São Basílio e São João Crisóstomo, século IV. Os cópitas, né, celebram o rito ainda que São Cirilo de Alexandria celebrou. Veja, são ritos santos, eles têm. Né? Então, são vários ritos. Ritos caldeu, rito cópita, rito etíope, rito malabar, rito malancá, rito maronita, o rito bizantino, que é chamado também de melquita,
ou pode ser chamado de greco-católico, varia muito de acordo com a igreja, né, com a comunidade que o celebra, mas o rito é o mesmo. Então, aí tem os que estão em comunhão com Roma e os que se separaram de Roma. Mas eles são igreja. Aí a gente diz igrejas orientais. Atenção. Quando estão unidos a Roma, a gente diz igrejas orientais. Eles têm outra disciplina diferente da nossa, os ritos são diferentes, mas são os mesmos sacramentos. Agora, o modo de celebrar é diferente. São igrejas orientais. E tem as igrejas ortodoxas. Essas são separadas de Roma. Tá certo? Mas tem os bispos verdadeiros e sacramentos verdadeiros. Compreende? Então, mas não estão em comunhão conosco. Não estão em comunhão plena conosco. É interessante, eles reconhecem que o bispo de Roma é o primeiro dos bispos, mas não reconhecem a autoridade do bispo de Roma como jurisdição sobre toda a igreja, nem reconhecem a infalibilidade só do bispo de Roma. Eles dizem que para a igreja ensinar alguma coisa infalivelmente, teria que reunir um concílio com todos os bispos válidos do mundo. Os válidos, quer dizer, os que estão dentro da sucessão apostólica. Maravilhoso. Estamos aí já no final da nossa live. Eu quero avisar que eu deixei aqui o telefone de WhatsApp da Livraria Cássius, que é a livraria do seminário da Diocese de Palmares, e aí você tem a oportunidade aí de fazer os seus pedidos, tá certo? E lembrando que para ser aluno da plataforma é muito simples, você vem aqui e vai no site domhenrique.com.br, e lá vai ter todas as informações da plataforma. Última pergunta, a última pergunta aqui, muitas perguntas a gente acabou não conseguindo trazer, mas eu vou trazer aqui uma última pergunta, tá certo? Agradecer também a você, que são muitos os comentários, muita gente aqui participando, que maravilha, como é bom. Uma pergunta que eu queria trazer aqui, já estava aqui anotada e o Guilherme fez também. Então, Henrique, a questão da ação de graças, tem gente que diz assim, fica calado, reza, canta uma música, faz uma oração que já está preparada. Como fazer a ação de graças após a comunhão? Olha, a ação de graças é a missa. Eucaristia quer dizer ação de graças. A missa todinha é uma grande, sobretudo a oração eucarística, é uma grande ação de graças que a igreja faz ao Pai e no Espírito Santo, pelo que o Pai nos deu em Jesus. Dando-nos Jesus no seu sacrifício eucarístico, ele nos deu tudo. Depois da comunhão, a pessoa pode, aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que continuam cantando com a comunidade. Fazem bem. Tem pessoas que preferem sentar-se ou ajoelhar-se e fazer uma oração, um colóquio com Jesus. Fazem bem também. Esse colóquio pode ser uma oração mental, quer dizer, um colóquio espontâneo. Pode ser a repetição de uma frase, não é? Uma oração vocal. Jesus, eu te adoro. Né? Jesus, eu te amo. Pode ser o Anima Christi, tá certo? Então, não existe, Guilherme, uma regra, não existe. Deixe-se guiar pelo Espírito. Eu gosto, quando, né, como bispo, eu dou a comunhão, quando eu termino, vou me sentar, às vezes os padres ainda estão dando a comunhão, eu fico ali, às vezes não penso nada, é um ficar com o nosso Senhor. Outras vezes cantar o que a comunidade, o que a Assembleia está cantando, um canto bonito, um canto que é oração, né? Outras vezes faço algum pedido, quase sempre rezo a oração de Santo Inácio, a Alma de Cristo também. Então, mas aí é que está, deixe-se guiar pelo Espírito, né? Deixe-se guiar pelo Espírito, é o Espírito que reza em nós. Do Henrique, nós já estamos aí com o nosso tempo, mas eu queria pedir licença para uma última pergunta que chegou no nosso e-mail. Instagram no YouTube, dá certo. É o seguinte, do Henrique, o que eu devo fazer quando eu me sinto vacilante na fé em relação à presença real de Cristo na Eucaristia? Olha, esse vacilante não deve ser vacilante na fé.
Não é? Deve ser, talvez, um momento que está com a devoção mais fria, ou o sentimento mais frio, ou o entendimento mais embotado. É simples dizer, Senhor, eu creio. Não é? Lembre que crer não é compreender tudo. Senhor, eu creio. E crer também não é sentir. Crer também não é ter devoção. Às vezes você está seco. Não é? Está seco, distraído, disperso. Mas você diz, Senhor, eu creio. Porque, atenção, né? Para nós católicos isso é muito sério. A fé, a minha fé, está dentro de uma fé maior, a fé da igreja. Senhor, eu creio na fé da igreja. Olha, você crê, tanto que você estava na missa. Se não cresce, não estava. Agora, pode estar num momento que está com um sentimento frio, disperso, cansado, entediado, aquilo que se chama assédia ou assídia, um cansaço, uma preguiça, um desgosto espiritual. Vá lá e comungue a si mesmo e diga, Jesus, eu te amo. Jesus, eu creio, ainda que não esteja sentindo. É isso. A fé de ninguém é assim, retilínea. Não, a nossa vida é assim. Compreende? Mas isso serve também para o casamento. Não é todo dia que você está afim do outro, que está meu benzinho, meu chuchuzinho. Não. Mas você diz, não, eu fico, porque eu aderi a essa pessoa, eu investi a minha vida nessa pessoa, eu prometi que estaria com ela. Os sentimentos fazem assim, ó. Né? Mas a vontade, a opção de ser da pessoa, de estar com ela, isso é firme. E aí a fé se funda nessa liberdade, né? O Concílio Vaticano II fala no obséquio da inteligência e da vontade. Senhor, eu creio em ti, ainda que não entendo, ainda que esteja cansado, ainda que esteja disperso, mas com a minha inteligência e a minha vontade, eu me dou a ti. Muito bom. Queremos agradecer a todos vocês. A Lilian colocou aqui, eu estou amando a plataforma de Dom Henrique. Ela é aluna lá na plataforma. Lembrando, saindo daqui, você pode fazer a sua inscrição. Essa live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva aqui no YouTube, tá bem, Samara? Mais lives, Dom Henrique. Todo o material que eu falo como vídeo está no Dom Henrique Soares Oficial. Fica. Sim. Não é? Alguns, um tempo depois, fica só na plataforma. Isso mesmo. As lives ficarão sempre aí. Lembrando que para você acessar a plataforma, você vai no site domhenrique.com.br, faz a sua inscrição, tá bom? É muito simples para fazer a inscrição. Você pode fazer a sua inscrição ainda hoje, se você quiser. Lá tem também o telefone de WhatsApp, se você quiser tirar mais dúvidas. É muito interessante a plataforma Dom Henrique Soares, plataforma de estudos, tá bom? Dom Henrique, próxima quarta-feira estaremos juntos mais uma vez, todo mundo... Enquanto houver afastamento social, que eu tiver preso em casa... As pessoas ficam dizendo, eu queria também aqui, é impressionante como chegam pedidos de lives no Instagram, não é? A gente tenta responder a todo mundo e explicar, se a gente for realmente acolher a todos os pedidos, Dom Henrique não tem mais como fazer mais nada, não é, Dom Henrique? O pessoal entender, né? Eu não tenho, porque, olha, eu tenho que cuidar da minha diocese, né? Eu tenho que dar preferência às coisas da minha diocese. Eu sou bispo de Palmares, tenho padres, seminaristas, um rebanho para cuidar. Depois eu gasto um tempo lendo, rezando, estudando e também gravando os cursos para a plataforma. Não é? Então eu não tenho como ficar fazendo live. Vocês me desculpem, não é má vontade, eu agradeço muito a consideração de vocês. Agora, todas as quartas-feiras, enquanto a gente estiver disponível, eu farei essa live aqui para atender o máximo que eu puder as pessoas. Tá certo? Tá ótimo. Dom Henrique, até a próxima quarta-feira. O pessoal está colocando aqui muito produtiva essa live. Parabéns, muito obrigado. Ótima catequese. É tão bom aqui aprender com Dom Henrique. A Rita está falando. Vamos ver aqui. Que bispo maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Dom Henrique, até a próxima quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O Boto já esqueceu. Não, tá? Eu fiquei com medo. Agora e para sempre. Eu fiquei com medo de errar, que nem na outra. Agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa Amém. Noite a todos e uma boa solenidade de Corpus Christi amanhã.
Amém. Tchau, Dom Henrique. Boa noite.